gente, tudo bem? Bem-vindos à segunda videoaula das oficinas culturais da Escola Dorival de Barros Gomes. Vamos começar? Bora! Bom, como a gente viu no vídeo anterior, o documentário Tudo é Ritmo é protagonizado por uma comunidade. Comunidades como aquela existem ao redor do mundo todo, como na África e aqui no Brasil. Essas comunidades preservam suas tradições de trabalho, de musicalidade e também de plantio. Algumas são conhecidas como comunidades tradicionais. Aí, aqui no Brasil, a gente pode citar os ribeirinhos, os caboclos, os indígenas, os quilombolas, entre outros. Hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre as sementes que as comunidades tradicionais preservaram ao longo de sua história e que não são muito conhecidas no nosso dia a dia. A gente também vai pensar um pouquinho sobre o porquê disso. Essas sementes, cultivadas e preservadas por essas comunidades ao longo do tempo, são chamadas de crioulas. As sementes crioulas são sementes adaptadas ao seu lugar de origem, porque foram plantadas durante muitas gerações, tendo passado sempre por seleções em que os melhores exemplares são escolhidos para serem replantados no ano seguinte. Com o passar do tempo e o avanço da tecnologia no campo e na cidade, as mudanças no tipo de produção, muitos alimentos foram perdidos ou tiveram sua diversidade padronizada. Sementes crioulas é como são chamadas as variedades agrícolas que estão adaptadas ao solo e ao clima da região. São dezenas de variedades de produtos diferentes armazenadas em garrafas descartáveis e em tambores. As sementes saem daqui para a troca nas feiras da região, ou então para começar um novo ciclo nas lavouras. A gente tem variedade de feijão que a gente sabe que são mais resistentes, né? Mesmo com um clima seco eles conseguem produzir. Só de feijão, Geraldo produz 75 variedades diferentes. De milho, são 18. Algumas muito raras e coloridas, como a de milho preto e a de milho vermelho. Isso tudo não é obra de uma só pessoa, é o resultado do trabalho do Geraldo, do pai do Geraldo, do pai do pai do Geraldo, do pai do pai do pai do Geraldo e de sabe-se lá quantas gerações de camponeses que se ocuparam em coletar, selecionar e guardar uma infinidade de sementes. O trabalho dos guardiões de sementes está repovoando lavouras ancestrais, como a dos índios Chacriabás, no Cerrado Mineiro, que tinham deixado de cultivar espécies tradicionais de milho e feijão, agora recuperadas. O resgate da semente tradicional. A tradição é repassada aos mais jovens, que na sala de aula das aldeias aprendem a importância de plantar as sementes crioulas. A gente fala da semente crioula, tanto do milho como do feijão, é muito mais que semente plantada. É a memória do povo Chacriabá, é o hábito alimentar que vai se recuperando, a história do povo Chacriabá e memória que vai revivendo nesse momento. E essa juventude, a gente como mulher, juventude, tem essa responsabilidade também de fazer esse resgate. A semente também significa a continuidade desse processo cultural. Acho que falta alimento em muitas regiões porque falta partilha. O guardião tem essa preocupação, né? Não olhar só as sementes, mas olhar a vida em geral, né? De você estar vendo que você está guardando a vida e preservando toda espécie de vida, né? De você estar cuidando também. Existem também as sementes transgênicas, que hoje em dia são muito utilizadas e foram criadas a partir de várias mudanças na agricultura e modificações genéticas feitas em laboratórios a fim de aumentar o rendimento da produção visando o lucro. Essas sementes, então, são geneticamente modificadas e pertencem a empresas específicas, ou seja, caso você queira adquiri-las, é necessário comprar elas sempre que quiser plantar, pois replantar esse tipo de semente tem um rendimento ruim. Elas não podem, então, ser replantadas e adaptadas ao seu lugar como as sementes crioulas. Isso torna o agricultor dependente do mercado, que, além da semente, vende também o adubo, o agrotóxico e outras substâncias que são tóxicas. Você já parou para pensar o que todos os povos têm em comum? Todos precisam comer, e as grandes empresas entenderam que ter o domínio das sementes é um ótimo negócio. Para aumentar o controle sobre a agricultura, a indústria teve a ideia de criar sementes transgênicas. Mas o que significa transgênico? As plantas cruzam naturalmente para gerar frutos e sementes, mas se fizermos modificações em laboratório, elas se tornam transgênicas. A transgenia é quando o ser humano passa a fazer cruzamentos que não ocorreriam na natureza. Já viu milho cruzar com bactéria? Tomate cruzar com peixe?
Quando as sementes desses estranhos cruzamentos chegam ao campo, as plantas transgênicas podem cruzar com as outras plantas. E se um milho transgênico cruzar com o seu milho crioulo, as novas sementes nascerão modificadas. Então, o milho pontinha ou jabatão perderão suas características originais, apagando anos de história de nossos antepassados. E o pior, as sementes que nascem desse cruzamento até brotam no ano seguinte, mas vão se enfraquecendo nas próximas safras. Com isso, os agricultores perderão sua liberdade. Todos os anos precisarão ir ao comércio ou às feiras para comprar sementes. Como vimos, sementes crioulas foram tradicionalmente cultivadas e preservadas por muitos povos durante muito tempo e continuam sendo até hoje. Mas grande parte da nossa alimentação vem de cultivos transgênicos, que são muitas vezes ultraprocessados, como os salgadinhos e outros alimentos industrializados. Esses alimentos são produzidos com grandes quantidades de substâncias que afetam a nossa saúde de maneira negativa de várias formas, seja no contato direto com agrotóxicos e outras substâncias nocivas, como nos alimentos que comemos ou no cotidiano dos trabalhadores e trabalhadoras rurais e outras situações, seja no contato indireto com essas substâncias nocivas, como os excessos deles que a gente encontra nos solos e nas nossas águas. A natureza como um todo, incluindo nós seres humanos, sai prejudicada. Então, a partir de tudo isso que a gente viu hoje, a proposta de atividade para vocês dessa semana é que vocês conversem com pessoas mais velhas da família de vocês e perguntem o que elas cultivavam no passado, se elas cultivavam, quais eram os tipos de sementes, de plantas que eram cultivadas e quais as variedades que eram cultivadas que hoje em dia elas não vêm mais no mercado. A proposta é que vocês mandem registros, seja na forma de áudio, de vídeo, de texto, e mandem pra gente poder conversar. É isso, gente. Esperamos o retorno de vocês. Não esqueçam que a gente tem um número de WhatsApp, onde a gente pode conversar ao longo dessa semana para tirar dúvidas, conversar. E esperamos vocês na próxima aula. Até lá!